bem. Capítulo 1, nós vimos que o tema dele principal é a administração eclesiástica. É importante que todos saibam um detalhe. Quando nós acrescentamos o termo eclesiástica à disciplina de administração, o objetivo maior é apenas trazer o foco do estudo para as atividades da igreja. Porém, a administração das organizações religiosas segue os mesmos princípios da administração de organizações seculares, regendo-se pelas mesmas leis. Uma única diferença, as finalidades de uma e de outra. Isso é importante. Alguns dizem que, mas a igreja virou uma empresa? Não, queridos. A igreja quadrangular não se tornou uma empresa. No que se refere à administração, não somente a igreja quadrangular, mas qualquer outra igreja, ela é uma empresa. No que se refere à administração. Agora, quanto a finalidades, sim, aí temos diferenças. A finalidade de uma organização religiosa é uma, e de uma empresa secular é outra completamente distinta. Uma visa lucro, a outra não. Mas sobre isso a gente fala mais tarde. E o que é administração eclesiástica? Administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizem recursos para atingir objetivos. Embora seja importante em qualquer escala de aplicação de recursos, a principal razão para o estudo da administração é o seu impacto sobre o desempenho das organizações. É a forma como são administradas que torna as organizações mais ou menos capazes de utilizar corretamente os recursos para atingir os objetivos corretos. Essa é uma fala de Antônio César Amaru, no livro Introdução à Administração. A igreja do ponto de vista espiritual. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é um organismo vivo e que produz vida, dinâmico e que se automultiplica. Raymond Ortlund propõe 3 prioridades, as quais alguns veem como elementos principais deste organismo vivo que é a igreja. Primeiro, compromisso com Cristo. Segundo, compromisso com o corpo de Cristo. E, finalmente, compromisso com o mundo. Prioridades estas que podem ainda ser definidas assim: fé, comunhão e serviço. Do ponto de vista administrativo, o que é a igreja? A maioria dos cristãos não tem dificuldades em entender que a igreja é um organismo. Porém, quando se fala em igreja como uma organização, surgem alguns conflitos. Existem muitos líderes e pastores que não entendem a necessidade da organização na igreja, não entendendo que essa instituição, ainda que divina, tem como palco de atuação este mundo secular e não pode existir a parte dele. Então, como que fica o pastor e a administração da igreja? As atividades dos pastores e obreiros da Igreja do Evangelho Quadrangular não se restringem à pregação e ensino. E isto é algo que os alunos dos institutos teológicos, da MQCC, precisam ter muito claro em suas mentes. Igrejas e departamentos, queridos, demandam a atenção tanto na área espiritual como na área administrativa. Na introdução da disciplina, observei que a administração eclesiástica segue princípios semelhantes à administração secular. Portanto, abordaremos a seguir quais são esses princípios, pontuando, quando necessário, em questões onde a administração eclesiástica apresente alguma particularidade. Divisão do trabalho. Nós temos, por prática, muitos ministérios, muitos cargos, onde cada um executa uma parte do trabalho dentro da nossa igreja, das nossas igrejas. Autoridade e responsabilidade, também uma coisa muito clara para a gente dentro da administração eclesiástica, dentro dos trabalhos diários da igreja local, da região, em qualquer instância administrativa da IEQ. Disciplina, nem precisamos falar sobre isso. Unidade de comando. Nós vamos ver mais tarde que a nossa igreja ela adota como modelo de governo o governo episcopal, ou seja, um governo centralizado. E ao longo da disciplina, falando sobre estrutura administrativa, isso vai ficar muito claro para todos vocês. Unidade de direção, mesma coisa. Subordinação do particular ao geral.
Remuneração do pessoal, também falaremos sobre isso, como a igreja trata as pessoas que trabalham para ela e dentro, né, da organização. Centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade e duração do pessoal. Se tem um lugar onde as pessoas têm um tempo de permanência maior, esse local é a igreja. Iniciativa, espírito de equipe. Nem preciso comentar sobre isso, né? O quanto isso tem a ver com a igreja, com o corpo de Cristo. E quais são os direitos e deveres das organizações religiosas e do clero? Isso eu vou falar um pouquinho agora sobre esse assunto. Primeiro, as organizações religiosas, por possuírem personalidade jurídica, têm direitos e deveres perante os órgãos governamentais. Elas têm direitos constitucionais. Ou seja, a Constituição brasileira assegura direitos fundamentais que as lideranças eclesiásticas precisam conhecer. Esses direitos e deveres atingem tanto a pessoa física do membro e líder, como a instituição em si. Esses direitos foram inseridos de forma resumida no livro-texto. Além disso, mestres e alunos podem aprofundar seus conhecimentos estudando outros materiais sobre o assunto e até mesmo a Constituição brasileira, onde você vai encontrar mais informações e detalhes sobre os direitos e deveres que a organização religiosa e que os líderes e membros dessas organizações têm perante o governo. E na questão dos tributos? As organizações religiosas, quando cumprem os requisitos estabelecidos pela Constituição, gozam de imunidade tributária. E essa isenção, que atinge as organizações, somente nas rendas obtidas por meio dos dízimos e ofertas. Isso é importante. Somente dízimos e ofertas e doações dos fiéis são tidas pela Receita Federal, pelos órgãos públicos, como isentos, como imunes, né, de tributos. Agora, existem tributos nos quais a isenção da igreja ela é automática. Por exemplo, imposto de renda. Em outros casos, onde é possível a isenção, faz-se necessário que a igreja requeira a mesma mediante processos pré-definidos. E aí podemos citar o IPTU, isenção de ICMS e alguns outros que vocês poderão ver mais tarde. A igreja, ou organização religiosa, ela é uma instituição sem fins lucrativos. E o que significa isso? A sua Constituição não tem por objetivo a obtenção de lucros, ganhos, dividendos. São organizações de caráter filantrópico ou religioso. Esta é a diferença básica entre uma empresa e uma entidade, aliás, a única. Como eu já disse, todos os procedimentos administrativos, contábeis e legais cabíveis a uma empresa cabem também às organizações religiosas e às associações. E é importante uma visão muito resumida, muito superficial, que vocês saibam que existem diversos tipos de pessoa jurídica. Nós aprofundaremos este assunto em nossos estudos, mas é importante que os mestres e alunos saibam que existem diversos tipos de pessoa jurídica, não estando essas simplesmente divididas entre empresas e organizações religiosas. Aqueles que desejam mais informações sobre este assunto podem consultar outras obras específicas sobre as organizações que existem. Podem falar com o contador, né? Eu vou ver mais tarde que toda igreja hoje já tem um contador que cuida da sua área financeira. E ele pode dar informações preciosas para alunos, para professores, para enriquecer a disciplina. E nesse contexto, como ficam os ministros de confissão religiosa e os tributos? Durante muito tempo, predominou entre os líderes e administradores de organizações religiosas o pensamento que estes também eram isentos de impostos perante a União. Lê do engano. A imunidade tributária atinge tão somente a pessoa jurídica. Ou seja, somente a Igreja do Evangelho Quadrangular goza dessa isenção ou desta imunidade.
As pessoas físicas vinculadas a essas organizações são cidadãos comuns perante o fisco e perante a lei, possuindo os mesmos direitos e deveres, como qualquer brasileiro. Eu gostaria de falar também um pouquinho ainda nesse capítulo sobre a história da administração da IEQ. Como tem sido a administração eclesiástica na Igreja do Evangelho Quadrangular? Nós vimos aí já algumas informações básicas, como funciona, que ela tem que ser igual, tem uma empresa. Mas se é assim, como a Igreja do Evangelho Quadrangular tem sido administrada ao longo desses anos? Então vamos passar agora a uma visão geral dessa história. E essa história se divide em dois períodos distintos, antes e depois do ano 2000. E, por favor, sem nenhum vínculo aqui à escatologia e coisa dessa natureza. Apenas um fato. A primeira parte da administração da Igreja Quadrangular vai de 1951, ano da sua fundação, lá 15 de novembro, lembra disso? Quadrangular tem que saber isso, 15 de novembro de 1951 é o ano, é a data, melhor dizendo, da nossa fundação. Até o ano 2000. Antes de falar sobre essa parte da história, vale ressaltar que as características que eu vou apresentar a vocês não eram uma exclusividade da Igreja do Evangelho Quadrangular. Essas características estavam presentes em todas as denominações. Isso nós mesmos podemos constatar em conversa com lideranças de outras igrejas. Segundo ponto, os comentários que serão feitos aqui na disciplina, de forma alguma, constituem críticas às administrações anteriores. Elas fizeram o melhor trabalho possível com as informações que elas dispunham no período, e a nossa administração era feita de uma maneira legal, sim. Porém, com o passar dos anos, as organizações religiosas se tornaram mais evidentes perante a sociedade, perante os órgãos públicos. Por exemplo, nós temos hoje organizações religiosas que têm grandes recursos, grandes ativos. Terceiro, mesmo havendo uma legislação geral para entidades religiosas, ela não era observada pelos órgãos públicos, que, pelas razões que eu apresentei no item anterior, o crescimento do Evangelho fizeram com que eles voltassem o foco para as igrejas. E aí surgiram algumas situações que eu vou apresentar mais à frente para vocês. Quais eram as características da administração quadrangular nesse período de 51 a 2000? Primeiro ponto, que eu chamei aqui de normas internas versus normas legais. Isso foi assunto até de uma reunião de superintendentes em 2003, se não me falha a memória. A administração quadrangular era focada em cima das suas normas internas e não em cima das normas legais. Não que houvesse um conflito entre elas, mas as normas internas tinham mais peso da administração do que as normas legais. Segundo ponto, a evolução da administração nesse período. Como que se deu a administração quadrangular? Os relatórios das igrejas, os pastores, que sabem muito bem do que eu estou falando, eles eram enviados mensalmente para o Conselho Nacional. O Conselho Nacional tinha a incumbência de digitar todo esse volume de informações enviado pela igreja local. Então observe um problema aqui interessante. Chegava o relatório, o pastor fechava o movimento financeiro mensal, elaborava o relatório, que só chegaria no conselho no mês seguinte, por volta do dia 10, dia 15, por exemplo. Só então começava a digitação desse material, para no final do mês subsequente ter um quadro das finanças da quadrangular. Ou seja, 60 dias depois que o fato acontecia, ele chegava ao Conselho Nacional. Isso para a gestão é inconcebível. Houve algumas mudanças e já no final do ano 2001, os relatórios eram digitados e a informação era processada dentro do próprio mês. 3. 2001 foi um marco na administração. Lembre-se que nós falamos de 51 a 2000, mas em 2001 aconteceu um marco.
ele é um marco da administração eclesiástica da IEQ. Primeiro, houve uma mudança de comando administrativo do CND. Na época, estava a pastora Maria de Jesus e veio para substituir e dar continuidade ao trabalho o pastor Carlos Andreotti. Mas o que foi mais importante nesse ano, embora pareça estranho o que eu vou dizer, foi a fiscalização da Receita Federal. A Igreja Quadrangular passou um ano sendo fiscalizada pela Receita. E qual foi o veredito, desculpe, da Receita Federal? Tínhamos dolo? Não. Éramos ilegais? Não. Porém, os procedimentos administrativos e contábeis precisavam ser adequados para estar de acordo com as normas e com a legislação brasileira. E houve a necessidade de implementação de uma reforma administrativa, uma das maiores que a Quadrangular já fez. E como que esse processo aconteceu? Primeiro, foi reunida uma equipe de trabalho. E aí entra um pouco da minha história com vocês. Eu fiz parte dessa equipe básica de trabalho, que era composta então pelo pastor Carlos Andreotti, gerente do Conselho Nacional, por mim, pastor Sinésio, que cuidava da parte de informática, e pelos contadores Antônio Lopes de Lima e Jair Alvarado. Essa era a equipe básica. Essa equipe, então, foi para o segundo ponto, que foi reunir contadores, advogados, os presidentes do Estado, todos os secretários administrativos do Brasil. E ali montamos o processo da reforma administrativa. Muito bem, já sabíamos o que fazer e como deveria ser feito. Mas como contabilizar 7.000 igrejas, 500 regiões e 27 conselhos estaduais de uma forma rápida, que nos permitisse não só ter a parte legal, mas também fazer a gestão dessa entidade tão grande no Brasil. E aí foi criado o Sistema Geral de Contabilização e Finanças. Um sistema que até hoje pouquíssimas empresas, acho que quase nenhuma empresa possui, que é a nossa contabilidade sendo realizada em tempo real pela internet em todo o território nacional. Já tínhamos o sistema, já tínhamos os procedimentos, tínhamos todos os trabalhos que deveriam ser feitos e precisamos fazer com que isso chegasse à base da igreja. E então foram realizados simpósios de administração e de contabilidade. Viajamos pelo Brasil todo. Todos os estados foram visitados. E com isso começou a reforma administrativa a partir de 2001, que chega até os dias de hoje, colocando a Igreja do Evangelho Quadrangular na ponta, né, das organizações que estão com as suas contabilidade, com as suas finanças, geridas de uma forma legal e de uma forma que permita aos seus gestores tomar decisões em tempo real, rápidas, enxergar o que precisa ser feito de uma maneira eficiente para o crescimento da igreja, de uma forma sustentada, de uma forma equilibrada. E como nós vimos, a ênfase que foi dada às normas internas no primeiro período e a falta de uma legislação específica para as organizações religiosas causava um desequilíbrio entre a administração eclesiástica quadrangular e a legislação contábil e tributária. O confronto com a legislação vigente, por ocasião da fiscalização da Receita Federal, expôs uma profunda necessidade de adequação das normas internas. A IEQ estava na mira da lei. Porém, a administração da Igreja do Evangelho Quadrangular está totalmente regulamentada e adequada à legislação brasileira. Saímos da mira da lei e invertemos a situação, colocando a lei na mira dos procedimentos administrativos e contábeis. O grande objetivo de tudo isso é dar cada vez mais tranquilidade a pastores, a líderes, para o exercício do ministério sem embaraços, podendo trabalhar com tranquilidade em todo o Brasil. Agora eu gostaria de dar a vocês uma visão sobre a estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular. Primeiro, pastores e líderes que conhecem a sua organização de forma global entendem melhor as consequências dos seus atos administrativos e como eles afetam a instituição.
No caso da Igreja do Evangelho Quadrangular, este conhecimento ganha importância capital pelo fato de ser uma pessoa jurídica una em todo o país. Temos um CNPJ principal e filiais. Portanto, os atos cometidos na administração ou na contabilidade, na menor das filiais, atingem a Igreja Quadrangular no seu todo. Por isso, essa visão geral da Igreja, ela é muito importante. E como está organizada a Igreja do Evangelho Quadrangular? No topo da pirâmide, nós temos o Conselho Nacional de Diretores. E o Conselho Nacional de Diretores executa suas atividades por meio das secretarias gerais. E quais são elas? Secretaria-Geral de Administração e Finanças, da qual eu faço parte, Secretaria-Geral de Comunicação, Secretaria-Geral de Educação e Cultura, que é esta que produz os materiais, que está produzindo, inclusive, esse DVD que vocês assistem nesse instante, Secretaria-Geral de Cidadania, Secretaria-Geral de Missões, Secretaria-Geral de Grupos e Diaconato, Secretaria-Geral de Ação Social e a Secretaria-Geral de Disciplina Eclesiásticas. São todos departamentos do Conselho Nacional. Abaixo do Conselho Nacional de Diretores, o nacional é a administração geral. Temos os conselhos estaduais, que são a administração intermediária. E os conselhos estaduais também têm as suas secretarias semelhantes ao Conselho Nacional. Ou seja, as mesmas secretarias que estão no nacional aparecem no nível estadual. Ou seja, a Secretaria Estadual de Administração e Finanças, Secretaria Estadual de Comunicação, Secretaria Estadual de Educação e Cultura, de Cidadania, Missões, Grupos de Diaconato, Ação Social e a Secretaria Estadual de Disciplina Eclesiástica. Então vimos que temos o Conselho Nacional, as suas secretarias, o Conselho Estadual, as suas secretarias e abaixo nós temos a administração regional, executada pelas regiões e campos missionários. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Na região, abaixo dela estão as diretorias regionais da área educacional e as coordenadorias regionais de grupos missionários. E cada região cuida de um grupo, né, de igrejas locais. E as igrejas locais, por sua vez, têm seus departamentos também e as agências de evangelização. Ok? Essa é uma visão bem geral. Você pode observar aí no livro-texto que o organograma, e dá para você ter uma ideia muito clara dessa estrutura geral da Igreja Quadrangular. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre cada parte dessa estrutura. E em cada tópico e capítulo a gente vai aprofundando um pouco mais esse assunto. Começando pelo Conselho Nacional de Diretores. O Conselho Nacional de Diretores é o órgão superior de unidade da Igreja do Evangelho Quadrangular, com funções legislativas, deliberativas e administrativas, 3, portanto, nos limites do Estatuto, e a sua conduta se estriba nos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, sendo constituído por 10 membros, a saber, presidente, primeiro vice-presidente, segundo e terceiro vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários e primeiro, segundo e terceiro tesoureiros. Você pode encontrar o nome e os detalhes de quem são os membros do Conselho Nacional visitando o nosso site, o portal quadrangularbrasil.com.br. A administração intermediária é exercida pelo Conselho Estadual de Diretores, ou supervisões, os quais têm nas secretarias estaduais os seus órgãos de ação e administração direta. As secretarias estaduais, que nós vimos há pouco, funcionam cooperativamente com as secretarias da administração superior e geral, especialmente em relação ao cumprimento das metas, diretrizes e programações traçadas pela Igreja em âmbito nacional. Depois temos as regiões e campos missionários. O superintendente regional ou diretor de campo, mais tarde você vai entender a diferença entre eles, são nomeados pelo Conselho Nacional de Diretores e são representantes nas regiões designadas dos Conselhos Estaduais de Diretores para assuntos da administração estadual e representantes do Conselho Nacional de Diretores para assuntos da administração geral. As regiões e campos são compostas pelas seguintes entidades: igreja-sede, igrejas com CNPJ e obras novas, sendo que o número dessas entidades define o status de região ou campo missionário. E na base
A administração de base da igreja é exercida pelo conselho diretor local, que dirige os interesses e os negócios da igreja local, com fundamento no estatuto e no regimento interno. A igreja local elegerá o conselho diretor local de forma preconizada pelos artigos 145 e 146 do estatuto, e organizará os grupos missionários, o departamento de educação bíblica e as comissões especiais e demais departamentos da igreja.